Fala pessoal, beleza? Mais um podcast aqui. Caramba, quantas vezes eu falei isso já? A gente está no episódio 94 já. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa mais uma vez aqui com vocês. Tá frio aí? Não tá frio? Não, tá tranquilo. Então tá tranquila a temperatura para vocês que querem saber disso. Vocês que não querem, eu sou o Alexandre de novo. A gente vai começar o episódio número 94. Vai ficar passando as redes sociais no próximo bloco aqui. Tudo @ próximo bloco, TikTok, Instagram, Orkut, MSN, LinkedIn, onde vocês jogarem próximo bloco, tiver um arrobazinho, tiver esse símbolo aqui do microfoninho, com um bloquinho, pode seguir que é garantia de sucesso. E hoje a gente está aqui com a Gabriela Casagrande. Acertei? Acertou. Ah, Gabriela não tem muito erro não. Também, né? Padrão, low profile também, Gabriela Casagrande, bem estregado. Gabriela, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente tentou marcar algumas vezes, acho que não deu certo. Agora deu certo. Hoje deu certo. Agora vocês vão conhecer tudo da Gabriela. Mas obrigado mesmo por ter tirado um tempinho para vir aqui. Eu sei que não deve ter sido tão simples de arrancar, ainda mais para uma quase casada. Pois é. Mas se quiser se apresentar, então. Bom, eu sou a Gabriela Casagrande, arquiteta de formação e também fiz alguns cursos fiz um curso bem específico de design de interiores em Milão e também fiz design de interiores e também eu tenho uma pós-graduação em planejamento e gestão de negócio aqui pela FAI, que eu adorei fazer, recomendo para todo mundo que quer abrir seu escritório, super importante. E, enfim, desde que me formei, aqui em Curitiba, pela UP, eu resolvi abrir meu escritório. Você já tinha isso em mente? Não, na verdade não. Eu sempre amei urbanismo na faculdade. Nossa, ó, anota aí, né? Uma das 94 aqui. Todo mundo odeia urbanismo. Eu amava, a matéria que eu mais amava na faculdade. Sério? Amava urbanismo, nossa, era uma das que eu ia até melhor. Amava. E até fiz iniciação científica na faculdade. Mas logo que eu me formei, eu fazia um estágio. E daí meu chefe tinha me chamado para trabalhar lá. Só que daí na época eu parei para pensar. Eu falei, será que eu vou trabalhar lá? Fiquei muito na dúvida. Daí, o que eu fiz? Eu fiz uma viagem de formatura com uma amiga minha da faculdade. E a gente ficou 40 dias viajando pela Ásia. Então a gente selecionou todos os hotéis que a gente queria conhecer da Ásia. Então a gente foi pro Camboja, foi pra Tailândia, foi pro Laos, foi pro Vietnã. Já foi bem definido. Foi bem, exato. A gente definiu todos os hotéis e foi pra lá. E daí eu voltei de lá com uma cabeça muito aberta. E foi uma viagem muito inspiradora, assim, enriquecedora, porque eu voltei de lá, uma energia muito boa aquele lugar. E como a gente ficou nos hotéis muito legais, assim, eu comecei a pegar os detalhes de cada hotel. Então, assim, desde a bandejinha que chegavam com a água até onde você assinava o nome, preenchia os dados, o travesseiro, o lençol, tudo. E daí eu voltei de lá e surgiu um projeto pra fazer junto. Na verdade, surgiu um projeto pra fazer junto eu e essa minha amiga. A gente começou trabalhando juntos. A gente daí começou a fazer esse projeto e pegou uma sala ali daquele Coworking Next. Foi lá que eu comecei. Daí a gente pegou uma sala, começou a fazer esse projeto, de repente surgiu outro projeto. Quando eu vi, a gente estava tocando 3 projetos. E daí, passou uns 6 meses, essa minha amiga ela não é de Curitiba. E esses projetos nada de urbanismo? Nada de urbanismo, tudo de interiores. Um é um restaurante, ali no Shopping Alves, chamado Tasca. O outro era a casa de uma amiga nossa, ali no Parque Barigui, a parte de interiores, parte externa e parte de dentro. E o outro projeto foi um evento, foi a ambientação de um evento, de uma galeria, aqui de Curitiba. Daí a gente tava com esses 3 projetos e de repente essa minha amiga olhou pra mim e falou assim: meu pai quer que eu volte pra Floripa e eu tô indo embora. Eu olhei e falei: o que eu vou fazer? Agora eu tô sozinha. Porque em tese a gente abriu um escritório juntas. E eu fiquei sozinha. E continuei tocando os projetos. No final daquele ano, eu senti a necessidade de contratar uma estagiária. Porque eu tava sozinha. E o que eu ia fazer sozinha? Na loucura. E eu já tava fazendo a pós-graduação em planejamento e gestão de negócio. E daí, peguei e aluguei saí do Next, porque o Next era essa minha sócia, que não virou sócia.
E aí tinha uma sala comercial vaga dos meus pais. Eu peguei essa sala e montei meu escritório. Daí eu contratei uma estagiária e comecei tocando as coisas. Ali que já surgiu daí o teu escritório. Ali que surgiu o meu escritório. Mas até eu entrar ali, eu não tinha nem empresa. Eu não tinha nem empresa, não tinha nada. Eu simplesmente ia atendendo os clientes, fazia um contrato com os clientes, mas assim, noção mínima de escritório, de gerir um escritório. Alô, Ministério do Trabalho. Guarda essa marca. Daí passou... Mas essa interrompendo um pouco, essa pós que você fez foi porque você decidiu fazer, assim, tipo, sentiu a necessidade de como fazia? Na faculdade a gente tem muito pouco sobre o que é o escritório, sobre o dia a dia, como montar o escritório. A gente tem uma matéria no fim da faculdade. E eu acho que a gente precisa ter mais noção, né, de, enfim, números, como gerir um escritório, fazer a gestão, porque a faculdade mostra uma coisa muito fictícia. Ninguém começa um escritório com uma sala de 100 metros quadrados, com uma secretária, com uma maquetaria, com uma plotadora, com uma sala de reunião para 10 clientes, com, né, todos os programas verdadeiros. Não existe isso. Não existe. Então a gente começa meio informal, no computador, aquela coisa meio caseira. Ninguém tem ainda um setor jurídico, contábil, nada. Tudo meio... Só fala pros outros, né? A gente só fala com o pessoal do jurídico aqui. Exato. Caramba, como é que faz esse contrato? Exatamente. Aquela coisa meio... Então eu vi a necessidade de fazer uma pós e entender de toda a parte, como funciona tudo. Então, no final de 2016 eu comecei a pós e me formei em 2017. E foi ali que eu comecei a entender tudo, como funcionava, o que eu precisava fazer. Então daí que eu abri a empresa em 2017. Era ou não? Não, era bem... A pós? Não. Era Planejamento e gestão de negócios gerais. Mas logo que eu me formei, a FAI abriu uma pós de planejamento e gestão de negócios focada em arquitetura. Que eu achei o máximo. Mas talvez você não chegou a fazer essa. Né? Não fiz essa. Eu já tinha me formado. Os termos, talvez, né? Porque daí eles têm, por exemplo, marketing para arquitetos. Daí eles têm umas matérias meio focadas para arquitetos. Na que eu fiz era uma coisa bem geral, assim. Mas é bom porque daí você cria a sua própria estratégia. Né? Exatamente. Porque se você for nessa que é focada em arquitetos, aí todo mundo lá com a mesma cabeça, né? Aí nessa daí você, não, então o meu vai funcionar. Vai funcionar assim e tal. Eu acho que fica mais... único e amplo também, né? Porque era bem focado em serviço. Então, por exemplo, tinha matérias como marketing de serviços. Querendo ou não, aplica quase que para todos os tipos de serviço. Quem presta serviço sabe, é bem específico. Não, isso é muito massa, né? Porque quando a gente pensa em gestão de negócios, quase a maior parte é produtos. Né? Porque, tipo, você vender um sapato... Desculpa os vendedores de sapatos, mas é mais fácil. Porque sim, tá tangível. E tá ali, a pessoa pega o sapato, ela olha. Nossa, gostei do sapato agora. Olha o sapato. Exato. Agora você vai vender um serviço, tem gente que não entende como o que é o que você me entrega. Né? Exatamente. O que você me entrega? O papel plotado. Ou não, é a casa pronta, ou é o render. Enfim, o cliente não consegue tangibilizar o que é o nosso serviço. O produto é muito mais fácil, por isso que serviço é difícil de vender, né? Você fala assim, custa 10 mil o projeto. O que é isso? 10 mil, mas o que você vai me entregar? Exato. Tem tijolo também, é tinta e tal. É difícil. É difícil. Mas porque quando você comentou um negócio importante, a faculdade dá uma pincelada ali do que é ter o negócio. E daí, exatamente. Quando você se forma, não tem a chavinha do escritório. Não tem a chavinha, não tem a secretária, não tem a maquetaria, não tem nada daquilo. Você tem que começar e se virar. Até porque com 3 projetos, você não consegue nunca pagar o custo de um escritório. É inviável. Não tem como. Não tem como. Você paga pra trabalhar. Exatamente. E até se acertar, né? Porque no começo você não sabe cobrar. Você não sabe cobrar, você não sabe vender ainda teu serviço. As pessoas vão olhar e falar, tá, você tem 6 meses de formado, como é que você me cobra isso? Então no começo é bem complicado. Você chegou a ouvir isso ou não? Já, eu ouvi. Nossa. Eu ouvi. Eu lembro que eu passei uma proposta uma vez. Nossa, gente. Era uma coisa super irrisória, assim. Ele olhou e falou assim, nossa, como é que você tem coragem de me cobrar isso? Você tinha que fazer de graça, você está começando. Caramba! Eu falei, não.
meu tempo, minha gasolina, o meu computador, a depreciação, enfim, meu estudo. Quanto eu investi na minha carreira até agora, entendeu? É o galão de gasolina que eu vou tacar na tua casa. Exatamente. Na tua cara, né? Caramba, eu ouvi isso. Já ouvi isso. Bem no começo também. Não traumatizou. Não, zero. Só que simplesmente, então tá bom, procure outro. Tá aqui, ó, tem uns otários que eu deixo passar pra você. Essa é uma dica bem boa. Procure outro. Não aceite ninguém te menosprezando e falando, você é recém-formado, você tem 6 meses de formado, você tem que fazer de graça. Não, ninguém tem que fazer de graça. Fazer de graça nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Tipo, se você estivesse no primeiro mês de faculdade, já pudesse ter um call ali, daí beleza, você podia pensar. Exato. Mas você se formou, você teve custo. Você também não pode sair cobrando o que você cobra com 5, 10 anos de formado. Também, muita coisa. Imagina, eu aprendo todos os dias. Todo dia, cada projeto, cada cliente é um aprendizado novo. Então, você também tem que ter um pouco de noção, né? Mas é que é bom, essa pós que você fez, é pós ou... Foi pós. Porque daí você vai pegando noção de como precificar, como fazer um estudo de mercado, para ver se faz sentido o que você está cobrando. Se 10 é caro ou é barato, né? Quem são os seus concorrentes de verdade e tal. Exatamente. Porque é complexo isso, né? Tipo, se você for na louca, você vai fazer cagada. Mas eu fui na louca. Pelo menos durante um ano ali, inicialmente, foi na louca. Até ter a noção da pós, Porque logo que eu me formei a abrir escritório, eu nunca tive muitos colegas de faculdade. Eu tive uma amiga na faculdade, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, e é isso. E a gente sempre fez os trabalhos juntos e tal. Eu me formei e a minha turma nunca foi uma turma unida. Tanto que, nossa, todo mundo se dispersou muito. E eu fui você gostava de urbanismo também. Eu não sei meu amigo. Uma caminha lá gosta de urbanismo. Você tá longe dela. Mas não foi uma turma unida, não é uma turma que as pessoas ainda, se conversam. E eu fui uma das únicas que saí da faculdade, já abri escritório e comecei a trabalhar. Eu vejo que as outras pessoas foram, amadurecendo. Hoje, alguns têm escritório, outros trabalham para outras pessoas. Mas, foi uma turma que... Alguns nem trabalham, mas na área. Mas foi uma turma que... Tem várias pessoas que se formaram comigo que nem trabalham, mas na área. Nossa, loucura. Enfrentar o curso inteiro. Tem 5 anos de arquitetura. Eu acho que a faculdade era muito pior, 1000 vezes pior que a profissão. A profissão é muito maravilhosa. Agora, a faculdade de arquitetura... Desmotiva. Eu não tenho saudades. Zero saudades da época de faculdade. Nossa, a profissão é muito melhor. Para os alunos que estão sofrendo, a profissão é 1000 vezes melhor. Vale a pena ficar até o final. Se forma, vai vir com um pouco diferente. Porque os desafios que você vai enfrentar no dia a dia são complexos de medir, né? Você pode até fazer estágio e tal, mas é diferente. Né? É muito diferente. O dia a dia é outra pegada da faculdade. Você tem respaldo, né? Do arquiteto superior e tal. Você pode fazer uma cagadinha que não dá nada. Mas você tem teu escritório. Não tem como. Não tem cagadinha. É a Gabriela que tá ali. Não tem como. E você sempre quis ser arquiteta? Ou você cogitou alguma coisa? Olha, eu descobri que queria ser arquiteta com 16 anos. Eu sempre gostei muito de moda. Nossa, eu sempre amei moda, tudo. Mas eu descobri que queria ser arquiteta com 16 anos, numa viagem com a minha família. A gente foi pra Nova York e eu entrei no MoMA. Eu entrei naquele lugar, eu olhei aquilo. Eu tenho o ângulo, memória fotográfica na minha cabeça até hoje. Eu olhei aquele ângulo e falei eu quero muito um dia saber projetar algo assim. E a arquitetura do MoMA é maravilhosa, né? É totalmente moderna. Dentro dele é uma arquitetura super minimalista. Então a gente tem grandes vãos, muita madeira, imagina, soltura no rodapé. E eu olhei aquilo e aquilo me fascinou. Então desde aquilo eu falei, quero fazer arquitetura. Então... E nada mudou? Nada mudou, passou 2 anos, eu entrei eu fui prestar para vestibular e eu decidi que queria fazer arquitetura. Mas uma coisa muito engraçada é que no terceirão, eu fiz um curso de férias ali no terceirão, que era um curso de primeiros socorros. Só tinha gente que queria medicina e eu no meio. Eu aprendi a tirar sangue, a prestar primeiros... Tudo! Nossa, caramba. Não, a gente foi no ML, aprendi a dar injeção, tudo. Sempre tive uma curiosidade nesse quesito.
prestar primeiros socorros, mas eu sempre fui fascinada com arquitetura. Acabou que se alguém se acidentar perto de você, tá tudo certo. Caramba, primeiros socorros? Primeiros socorros. Mas alguma coisa que fez você ir fazer lá, tipo, só curiosidade? Não, curiosidade. Um professor, era o Otaviano o nome dele, ele divulgou e falou, olha, vai ter um curso de férias de primeiros socorros. Todo mundo de medicina se inscreveu e eu falei, nossa, eu queria aprender, tirar sangue, pra fazer injeção. Caramba. Esse é o lado obscuro, Gabriel. É meu lado obscuro. Quase foi. Mas se não fosse arquitetura, você faria medicina? Não faria medicina. Depois você fez no primeiro socorro? Eu acho que foi engenharia. Eu gosto de números, né? Então, eu na verdade fiz vestibular pra engenharia na Federal, mas não passei. Daí o resto tentei arquitetura. Porque as áreas são bem diferentes, né? Tipo, arquitetura e qualquer coisa relacionada à saúde. É outra pegada. Não, outro mundo. Mas um exatas e o outro não, exato. 100%, tipo, em saúde, que é tipo, biológicas ali, um negócio humano e... Teoria pra caramba. E eu sempre fui muito prática, né? Eu gosto de... E a prática de, tipo, medicina é uma prática bem intensa. Bem Você tem que ter uma vibe nessa área aí, senão você não... você tem que aprender a separar muito bem as coisas. O curso foi de boa pra você? Esse de primeiros socorros? Nossa, foi super. Só ir no ML que não foi nada legal. Fica na memória, mas deixa quieto. Porque, sendo diferente as áreas, tipo arquitetura, porque tem gente que gosta de exatas, então, sim. Beleza, arquitetura, engenharia, tudo meio correlato. Mas fugir muito assim, não dá. É complexo. Mas enquanto você entrou na faculdade, você viu que era aquilo mesmo, por mais que fosse tenso pra caramba. Sempre foi. Sempre amei a faculdade em si, não, mas eu sempre gostei muito de arquitetura, de urbanismo, de interiores, paisagismo, eu amava também. Por que enganava em urbanismo? Tipo, era por ser... Eu acho que é a escala. A escala, você pensar no macro. Então, nossa, desenho urbano... Será que é por isso que ele era do urbanismo? Não sei. Não sei, mas eu gostava muito também da parte de imobiliário urbano, então quando eu tinha que fazer, né, o projeto, desenvolver, vamos lá, banco, pensar em poste, bicicletária, essas coisas, eu gostava muito de ir no mínimo. Então, desenvolver a identidade do mobiliário urbano daquele projeto. Eu gostava muito também disso. Daí que eu vi que era interiores, né? Nossa, eu nem sabia que tinha esse tipo de coisa dentro do urbanismo. Tem tudo. Enfim, isso é uma das partes, né? Tem, enfim, desde parte de gleba, loteamento. Eu amava também isso. Gostava bastante. O bom é que quem entra, né? Se for pensar, o urbanismo em si é muito relacionado à prefeitura. Muito. Assim, né? Tipo, é difícil ter. Eu não sei se existe um escritório de urbanismo. É que tudo que é relacionado ao urbanismo tem que ter muito contato com a prefeitura, estado, sei lá, né? Tem e não tem, né? Hoje em dia tem várias. E quando fechar, sei lá, isso entra em urbanismo? Loteamento de grandes áreas, daí é muito empresário, né? Mas existe. Faz loteamento e tal. Exato. Não é a parte de prefeitura, né? Tem um pouco de tudo. Tem que ter contato, mas em qualquer outra parte vai ter que ter contato com a prefeitura também. Mas o interiores não. Interiores mais cegado. Bem tranquilo. E você prefere interiores ou arquitetônico? Eu prefiro interiores. Hoje em dia o escritório é bem focado em interiores. Já fiz alguns projetos arquitetônicos, mas hoje em dia é bastante interiores. Arquitetônico é outra coisa que... Cara, se um dia eu fizer arquitetura e um dia eu for fazer urbanismo interior, vocês podem vir aqui no podcast me massacrar. Mas não parece divertido fazer arquitetônico. Porque parece ser muito sem vida, assim, sem... Sei lá. É que interiores é muito cores e formatos imobiliários, assim, parece ser mais divertido. Eu acho que abrange outra área. Não que seja criativo, né? Eu acho que tem como tornar o arquitetônico divertido. Com aberturas, da maneira que você consegue, né, iluminar o espaço por dentro. Então, vamos fazer um rasgo aqui, fazer uma abertura aqui, como é que o sol vai incidir, como é que você abre isso para a natureza, como é que se integra com a natureza. Então, onde está inserido o projeto. Eu acho que... Eu acho que quem trabalha com projeto arquitetônico tem muita função de pensar também, assim, quem está dentro e o bem-estar dessa pessoa. Eu acho que o maior desafio é esse. E o interiores que o interiores ele vai muito focado
a experiência do cliente, tipo, visual, às vezes, né? Sim, sim. Não sei se tem alguma outra percepção disso. Porque, por exemplo, o cliente ele vai olhar coisas bonitas e daí cabe ao arquiteto jogar o funcional ali no meio. Com certeza. Assim, é muito diferente você fazer uma amostra de decoração e você fazer os interiores para um cliente. Eu costumo, enfim, priorizar muito o cliente em todos os projetos, porque não é ele que vai morar naquela casa. Então, eu tenho que entender muito bem como cada cliente vive. Eu brinco que a gente é um pouco psicólogo também. Porque a gente tem que entender como o cliente vive, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, para conseguir transmitir, trazer tudo isso para o projeto de maneira harmônica e funcional, né? Então, assim, respeitando o princípio da minha arquitetura, né, das minhas diretrizes, e respeitando o que o cliente quer. Por exemplo, já aconteceu lá no escritório de chegar um casal e, porque nosso sonho é uma cozinha aberta, olha que lindo, e trouxeram fotos e fotos de cozinha aberta. Não, que legal, que vocês gostam de cozinhar, né? Não, pavor de cozinhar, pavor de cheiro de cebola, bife assado, a cozinha tem que estar fechada, vai ter uma funcionária cozinhando. Deu, entendi. Tá. Só que não era uma casa que dava pra fazer cozinha fechada e cozinha aberta. Então, assim, eu tive que perceber aquilo e falar pra eles, olha, seguinte, a cozinha aberta é linda, mas pra vocês ela não vai funcionar, vocês vão me odiar pro resto da vida de vocês. Então, assim, eu tive que falar pra eles, eles tiveram que entender que eles não gostam de cozinhar. A cozinha podia ser bonita, ficou linda, mas não era uma cozinha onde fosse uma cozinha aberta e integrada com o resto da sala. Fica massa na capa de revista também. Exatamente. Mas daí a funcionalidade pra eles não é. Tipo, se fosse pra outro casal, talvez fosse maravilhoso. Exatamente. E tem que se adequar ao que a pessoa usa, né? Tem. Porque senão, imagine, toda hora que vai fritar cebola, por exemplo, vai lembrar, a Gabriela deixou a sua cozinha aberta. E deve acontecer pra caramba isso, né? Tipo, talvez não em cozinha, só em cozinha, mas em outros ambientes e tal, que... acontece. Você não sabe decidir, ou quer uma coisa que você não vai usar tanto. Às vezes vem uns pedidos bem peculiares, né? Cada cliente é cada um, né? Mas é engraçado, porque a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Às vezes é um casal. Ela quer branco, ele quer preto, e ele odeia o branco e ela odeia o preto. A gente tem que conseguir conciliar e chegar no meio termo onde os dois fiquem felizes. Já chegou alguma coisa parecida assim pra você? Já chegou. E tipo, já chegou. De ser muito diferente do que quase o oposto. Não, quase o oposto não, mas era bem diferente. Daí um dos dois cedeu. Tem que ceder. Tem que ceder. Senão... Provavelmente foi o homem que cedeu. Nesse caso foi o homem que cedeu. Mas foi engraçado. Tem coisas que ficam muito distintas, né? E daí não tem como... Não existe um meio termo. Não tem, né? Às vezes tem coisas que não tem meio termo. Não, e uma vez me aconteceu uma situação. Eu tava fazendo um projeto para os clientes, eles me contrataram. E beleza, eu fiz o projeto, desenvolvi o projeto, eles amaram o projeto. E daí, ok, os dois amaram. E daí ele começou a receber os orçamentos, fazer os orçamentos. Ele começou a ficar desesperado com os orçamentos. E daí ele começou a me ligar: Gabriela, não dá pra fazer essa porta que você quer. Eu falei: por que não? Essa porta existe. Ela tá aqui, o fornecedor tá aqui dele. Não, o fornecedor que eu tenho não faz. Entendi. Daí tá. Gabriela, essa pedra que você especificou aqui não dá muito cara. Vou usar um porcelanato que imita. Daí tá. Daí começou com várias coisas. Você já tava quase falando, não vai ter foto desse projeto. Não. Simplesmente eu peguei o telefone, liguei pra eles um dia e falei: olha, o negócio é o seguinte. Quando vocês contratam um arquiteto, vocês contratam porque vocês querem um projeto específico pra vocês, né? Personalizado, enfim, a gente estuda X anos pra poder fazer o projeto de vocês. A partir do momento que vocês começam a fazer tudo assim por conta e mudar as especificações, vocês não estão seguindo o projeto, vocês estão descaracterizando tudo. Eu não posso vos ensinar uma obra assim. Não posso. Então, assim, ou daqui pra frente vocês conversam, a gente revê o projeto, ou eu literalmente estou tirando a minha placa dessa obra. Aí o cliente me liga, me manda um e-mail, né? Gabriela, então encerramos por aqui. Faltava uma parcela para ele me pagar. Então encerramos por aqui. Falei: então ok, né? Só falta uma parcela, eu tinha entregado o projeto. A mulher dele não liga: Gabriela, não faz isso, pelo amor de Deus, a gente precisa continuar com você.
eu vou continuar com você sem o fulaninho saber. Caramba! Daí eu fiquei desesperada. Eu fiquei desesperada. Eu falei, o que eu faço? Preciso de você, preciso terminar, preciso fazer parte do projeto executivo da cozinha, da marcenaria. Eles queriam seguir com uma empresa de marcenaria. Falei, não, tá bom, vamos seguir. Né? Em tese, beleza. Fiz, entreguei pra ela me pagou. Acho que ela me pagou. Enfim, passou um tempo, uma conhecida minha foi na casa deles. Chegou lá na casa deles e alguém perguntou, nossa, o que fez tua casa? Ela falou, foi aquela Gabriela Casagrande. Mas ela não terminou a obra. Daí essa minha conhecida pegou e me contou, falou, nossa, fui na casa da fulana, aconteceu isso. Falei, o quê? Peguei, mandei um e-mail pros dois, falando, ó, seguinte, o projeto foi entregue, vocês não executaram, vocês isso, vocês aquilo, quase separaram o casal. Olha o caos. Mas também estavam me difamando, né? Daí não dá, né? Exatamente, daí não dá. Ele fala que não quer mais continuar. Ela continua por fora. E depois fala que eu abandonei a obra. Gente, é um absurdo. Isso acontece muito, você acha que acontece tipo de especificar alguma coisa e daí o cliente mudar pra caramba? Porque tem coisas que é óbvio. Aconteceu comigo uma vez. Esse foi um cliente bem específico. Alguns clientes, às vezes, eles realmente, por questão de orçamento, olha, mas eles falam, isso que é legal. Eles pegam e abrem o jogo e falam, olha, Gabriela, nosso orçamento é X para casa, será que a gente consegue mudar, fazer uma adaptação? Super consegue. Agora, quando o cliente chega, se apresenta o projeto, ele fala que ama tudo, e daí começa a falar que não dá para executar, porque, é claro, tem certos tipos de projetos e detalhes que a gente precisa de uma mão de obra muito qualificada, como tem algumas outras coisas que você consegue um outro tipo de mão de obra. Então, se o cliente fala que não dá porque tem uma outra mão de obra, daí é muito difícil, entendeu? Exatamente. Mas eu acho que é muito importante, como cliente, ser honesto com o profissional e falar, olha, eu tenho isso para investir nesse momento. Ou, vamos fazer o projeto e executar por partes. Mas começar a mudar tudo, o projeto perde totalmente a característica dele. E daí é melhor fazer sozinho. Não tem por que contratar um profissional. Não, só pra ter inspiração tem tudo. Não, tem no Pinterest. Abre o Pinterest, você faz tua casa ali. É claro, a diferença é muito grande entre contratar um profissional, contratar um profissional e não contratar. Né? Além de 1000 economias que a gente pode solucionar e dar para o cliente. Mas eu acho que e tem bastante diferença também, que no Pinterest você vai pegar inspirações, você não faz. Às vezes você não faz ideia do nunca vi daquela foto. Exatamente. Você não sabe se está vindo lá do Camboja, por exemplo. Ou do render, que não dá pra fazer nada. O render é o seu mais clássico, né? Não, eu quero fazer isso aqui, tem um peixe voando lá, nada a ver com uma coisa. Mas fazer um projeto com cotas, que é uma coisa que não tem, no Pinterest nem sabe o que é cota, eu vez. Então fica muito mais fácil e poupa dinheiro mesmo. Exatamente. Porque fazer um projeto nesse comentou. Mostrou, a gente gostou, maravilhoso e tal, vamos executar. Aí se começar a mudar, não só descaracteriza o projeto em si, mas tem a estrutura pode mudar. Tudo muda. O tipo de uso ali, vai mudar o tipo da pedra, às vezes não vai poder usar do jeito que queria inicialmente. Aí é bom tirar a placa da obra. Exatamente. Senão não avança. Porque o que eu ouço bastante o pessoal comentar aqui é que o cliente às vezes é difícil dele abrir o orçamento. Porque ele acha que os profissionais vão torrar tudo que tá ali. Mas, na verdade, é para chegar no valor médio. É porque o céu é o limite, né? No nosso meio. Então, assim, quanto mais honesto o cliente for, melhor vai ficar o projeto dele. E, assim, ele vai conseguir se programar melhor. Então, assim, eu acho que tem que ser honesto. Eu sempre pergunto pros clientes, assim, qual que é a tua intenção de orçamento? Sempre pergunto. Tem cliente que às vezes fala, não tenho muita ideia, quanto que você acha que sai? Então daí a gente, por base dos últimos projetos, por base do que o cliente falou que precisa, a gente dá uma sugestão. Mas é claro, tudo pode oscilar muito. A gente hoje em dia tem uma gama enorme de materiais, de fornecedores, de tudo. Surge muito, né, também. E... Até executar, ela lançou coisa nova. Exato, e às vezes tem cliente que quer fazer só
putz, quero só fazer a parte de obra. Depois penso na parte de interiores, por exemplo, mobiliário, solto e tal. Do nada eles mudam e saem comprando tudo. É muito engraçado. Cada cliente é de um jeito. Né? Tipo, porque um projeto de $500 mil, que o cliente vai investir $500 mil, é muito diferente do projeto de $1 milhão. Não, exatamente. Vai mudar totalmente. Acaba meio com tudo. Não, vai mudar até o nosso projeto, né? Então, assim, quando o cliente abre pra gente qual é a expectativa dele, a gente consegue propor pra ele coisas que com $500 mil você não consegue, com $1 milhão você consegue. E às vezes com essa solução que a gente dá pra ele é exatamente aquilo que ele queria. Né? Aquela solução assim que era o sonho dele. Você nem precisa gastar $1 milhão. Exato. Às vezes, metade do caminho. Exato. Às vezes ele quer uma coisa que você vai falar, nossa, isso é super fácil e econômico de fazer. Vou já propor pra ele. Então, eu acho que a gente tem que ter muito esse jogo de cintura e entender cada cliente, momento de vida, tudo, né? É que essa parte, é por isso que você estava comentando antes, que é um negócio interessante, você vira amiga dos clientes. Porque quando você é amiga dos clientes, ou vai apresentar e o cliente gera uma empatia massa contigo, assim, tipo, não, a Gabriela dá pra confiar nela. Vai ser muito mais fácil eles passarem o orçamento pra ti, sabendo que você não vai. Não, é $1 milhão? Tá, vou ter que ver onde que eu vou gastar $1 milhão aqui, porque $500 mil faz fácil. Você não vai sair gastando a torta e a direita. Você vai colocar o que eles querem, baseado no que eles querem. Se não atingir o budget, top. Exato. Melhor pra ele, economizou grana e ainda fez um projeto. Mas é bem isso que eu comentei com você. Eu costumo virar amiga dos clientes. Porque, assim, quando você escolhe um arquiteto, né? Pô, querendo ou não, a pessoa tá projetando a tua casa, teu escritório, enfim, algum sonho da tua vida. Eu brinco que nós, arquitetos, a gente lida com o lado bom da vida das pessoas. Diferente do médico ou de um advogado, né? Que é um pouquinho... Exato. E você só procura advogado quando você tem um problema. Agora, o arquiteto você procura quando você tem um sonho de construir a casa, um escritório, né? Enfim... Então, eu acho que você tem que ter muita empatia, você tem que se identificar com aquele profissional que está contratando. E eu tenho essa habilidade, vamos dizer assim, de me tornar amiga dos clientes. Habilidade natural, né? Habilidade natural. Eu viro amiga. Exato, de repente eu saio pra jantar, de repente eu viro amiga, de repente eu entro na minha casa. Então, eu acho isso muito divertido. E assim, eu tenho clientes, vamos lá. De 25 anos a clientes de 65 anos. Então, assim, a gama de idade é muito grande, né? A diferença. E eu acabo ficando amiga deles, porque você vai conviver muito tempo com a pessoa. Porque você tem toda a parte de desenvolvimento de projeto, que você, né, tá sonhando com o cliente. Daí entra na parte de obra, que é a parte mais delicada. Né? Eu costumo muito acompanhar as obras. Vamos lá, 90% dos projetos a gente faz acompanhamento. Então, assim, a gente tem que estar indo lá, tem que estar prestando pro cliente, então falando o que está acontecendo. E depois a gente entrega a casa pro cliente, que é quando você vê que tudo, assim, se materializou e o cliente, assim, né, tá realizado. Então, daí, querendo, você convive muito tempo com o cliente. Tem cliente que você convive 3 anos. Né? Então, assim, você acaba virando amiga da pessoa, não adianta. E é legal que tem esse jogo de cintura que você falou, que é super interessante e importante ter quando você está desenvolvendo o projeto, né? Porque se você leva tudo a ferro e fogo ali, tipo, tem medo de passar as coisas pro cliente, dele se magoar. Quando você é amigo do cliente, ou vai se tornando amigo, qualquer problema que aconteça, você passa pra ele, assim, vida que segue. Ele tem que resolver esse problema. Seja do meu lado, do teu lado, do lado do fornecedor, ou do lado da obra, enfim, fica mais fácil quando você tem essa empatia com o cliente. Você vai conversar do jeito mais tranquilo. Se você leva só do lado profissional, aí já fica com aquele friozinho na barriga de passar um problema. E problemas surgem, né? Então a gente tem que passar os problemas, não adianta. E senão daí vai começar a perder confiança de cliente e tal. Não, tem que passar. Aí fica ruim. E esse projeto que você estava comentando antes ali, que é um projeto mais diferentão lá em Angra. Isso, né? Fala um pouco desse projeto, aproveitando. Então, esse é um projeto... Não sei se pode falar. Não, pode sim. Esse é um projeto muito bacana que eu até estou fazendo em parceria com o meu noivo. É um projeto arquitetônico, ele que fez a parte arquitetônica, né? O arquiteto Pedro Sunier, e a parte de interiores foi o escritório que fez. Então, esse é um projeto até que ele começou a ser desenvolvido final de 2020, começo de 2021, assim.
Porque Em pandemia, exatamente. É um condomínio que ele fica na região de Mangaratiba. E é um condomínio que ele é todo navegável, né? Então, os canais, e ele também tem uma pista de pouso. Então, é super... O condomínio é muito bacana e ele fica no meio de um vale. Então, a vista, pra quem gosta de campo, quem gosta de mar, é o lugar perfeito. Porque ali você tem o mar e tem o campo. E é uma residência que, enfim, de projeto, a gente foi, vamos lá, 6 meses, 9 meses de projeto e demorou muito tempo para aprovar com o pessoal, com a vigência local. Porque lá eles têm uma grande questão com o meio ambiente e tudo. E é uma casa que ela fica, enfim, num terreno que ele dá bem no meio do canal. E ele o projeto enquadrou muito bem o pôr do sol, que era uma das paixões dos clientes, e bem onde os aviões pousam, que também os clientes adoram ver os aviões pousando. Então, ela enquadra... Ideal, perfeito. Então, e essa casa, a gente está apelidando a casa de single wall, casa de uma parede só. Porque, quando você está na parte ali social da casa, na parte externa da casa, a única coisa que você vê é uma parede. A casa tem uma parede de 50 metros, mais de 50 metros de comprimento que corta a casa dentro e fora. Então, o que a gente fez? Toda a parte social da casa, e social, eu digo, interna, coberta, e a parte social descoberta, elas ficam do lado da parede. E do outro lado da parede a gente tem toda a parte serviço da casa. Então, cozinha, lavanderia, quarto de serviço, etc. E a parte íntima da casa, ela fica toda no segundo pavimento. Então, assim, são fluxos que você não vê. E foi um projeto muito interessante de desenvolver junto com o Pedro, porque, enfim, tinha umas particularidades esse projeto. Por exemplo, os clientes nos pediram uma escada em espiral. Uma piscina em espiral. Então, a gente tem uma piscina... a gente tem uma piscina normal e temos uma piscina em espiral. O que é uma piscina em espiral? Piscina em espiral é uma piscina... Tem vários degraus? Não, ela não tem degrau, é uma piscina em rampa que você desce sem apoio, para uma pessoa mais ajudar a conseguir descer uma piscina. Sem apoio, sem nada, sem degrau. Isso é uma piscina em espiral. Então, tem uma piscina em espiral a casa. E mais uma piscina normal. E mais uma piscina normal. Então, foi uma casa muito, assim, divertida de fazer, porque as reuniões com os clientes eram reuniões, assim, descontraídas, e reuniões que a gente ficava 5 horas conversando e falando, e, sabe assim, entendendo o que eles queriam. Porque eles estão num momento de vida que eles já tiveram várias casas, eles queriam uma casa assim, vamos lá, a última casa da vida. Exato. Então, é uma casa que ela tinha que trazer privacidade, mas ao mesmo tempo é uma casa que ela aparece e chama muita atenção. Então, tá em execução, ela fica pronta esse ano. E tem um porém, ela tem um vão livre de 20, acho que são 23 metros. Então, a casa e todas as esquadrias elas recolhem. Então, enfim, um dia gostoso, você abre tudo, você parece que tem uma casa assim, muito maior do que realmente ela é. 100% aberta. 100% aberta. E você não vê nada da parte de serviço. Então, a casa acontece, mas você não vê as coisas acontecendo. E esse projeto, tipo, o desenvolvimento do projeto lá em Angra, por exemplo, é bem diferente do projeto residencial aqui. Tipo, em questão de aprovações e tal, lá deve ser um saco, né? Lá a gente teve que aprovar com o condomínio, com a prefeitura e com o meio ambiente. O mais demorado, que demorou um ano para aprovar, foi o meio ambiente. Eles são muito chatos lá. Tudo. Eles olham tudo e lá é bem complicado. Rio de Janeiro não é o Paraná. O Paraná é muito mais organizado, ao meu ver. Mas... Por experiência, né? Por experiência. Aqui você sabe como é que funciona lá e tal. E lá deve ser bem mais complexo, ainda mais em Angra, né? É tudo difícil de acesso. E foi um projeto que, assim, por ser uma construção fora, né, daqui, e não é uma construção que você pega o carro em 10 minutos, 1 hora, tá ali, não. Então a gente teve que fazer. O projeto executivo tem mais de 120 páginas. Isso de arquitetura, tá? O de interiores tem umas 70 páginas. Então, assim, é um projeto muito complexo, com muito detalhe, porque, assim, não dá pra ter dúvida. Então, assim, ele não entendeu, né, enfim, a equipe de obra não entendeu o que tá fazendo,
na hora de executar alguma coisa, eles não podem ficar ligando, Ele não tirando pode ligar dúvida. interruptor Não aqui pode. do lado, Exato, não, então, exato, o interruptor tem que estar de lado, bem certinho, a altura, tudo muito bem especificado. Tanto que o acesso lá é mais complexo, né? Tipo, a casa foi construída do zero, e lá é tudo meio arenoso, né? Porque era tudo banhado, então eles aterraram. Então o solo é bem complicado lá. E como pra chegar material lá? É bem complicado. Chega de barco? Não, chega de carro. Chega de carro, porque a casa tem acesso pelo canal e por carro, por estrada. Então chega de carro. Menos mal. Menos mal. Já economizaram em transporte também. Já. Porque senão ia ser um caos, né? Pra chegar um monte de... Não tem muito o que fazer. Não tem. Mas daí, assim, a obra lá já tá rolando, vamos lá, uns 7 meses. Não foi uma obra muito demorada. Não tá sendo demorada. Porque a casa em si, o projeto estrutural dela foi um projeto, assim, muito bem feito. E a casa em si, ela é estrutura. Ela é aquilo, tanto que você vê... Depois eu te mostro uma foto. Você vê a casa de fora... Parece que a laje dela tem, assim, 10 centímetros. Só que, assim, ela é uma laje chanfrada, com uma viga invertida. Então, assim, ela tem toda uma engenharia e arquitetura por trás dela, sabe? E, enfim, hoje em dia a gente tá com uma arquiteta que tá morando lá em Mangaratiba para acompanhar a obra diariamente. Porque... Saco, né? Porque daí ela consegue, enfim, codificar exatamente tudo e ela, enfim, participou da parte do projeto executivo da casa, então, assim... E tem que ter, né? Porque um projeto desse, se der, tipo, pra resolver as coisas, ou se resolve na hora e altera e tal, porque senão é muito mais complexo. É muito mais complexo. Você não a chance de atrasar, sei lá, 6 meses ali, é muito fácil, né? E assim, as equipes de obras que a gente tem aqui no Paraná são muito boas, comparado à mão de obra de lá. A gente tá com um empreiteiro muito bom, mas mesmo assim, tipo, tem que estar em cima, porque tem muito detalhezinho aqui, e a casa tem muito detalhezinho. Então, e eles vão passar uma novo lá, então. Vamos passar lá. Eu tô chamando os amigos já, então. E esse projeto, tipo, como um diferencial daqui de Curitiba. Tipo, você conseguiu agregar novos processos dentro dos projetos aqui de Curitiba por causa desse? Tipo, de questão de melhorar o detalhamento e tal. Isso mesmo. Até... Você vai no átomo ali, quase. Não, que até que aconteceu. O empreiteiro dessa casa, ele executou faz uns 2 anos uma casa feita pelo Márcio Como. E quando ele pegou o nosso executivo, ele falou assim, meu Deus, eu nunca vi um projeto executivo tão bem detalhado. E pra gente foi um elogio, porque ele fez casa do Koga, eu já fiz casa do design. Nesse condomínio tem casa de diversos arquitetos. E ele falou, nossa, tá muito bem feito o projeto executivo. E foi o primeiro projeto que eu fiz em parceria com o Pedro. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito e implantei muita coisa desde então dentro do meu escritório. Porque, assim, o segredo, ao meu ver, tá no detalhamento. Então, assim, o detalhamento que é o afinamento do nosso estudo e de cada projeto ser único. Então, eu achei que desde esse projeto, nossa, o nível de detalhamento, o aprimoramento interno melhorou muito. Ainda tem muito pra melhorar, né? Mas... você vai ser sempre infinito. Mas é bom que você vai pegando as manhas de alguma coisa que, não, isso aqui é essencial. Independente se é Angra ou não, se vier os projetos aqui, é essencial encaixar isso. E trabalhar com o Pedro, tranquilo? Foi bem tranquilo. Às vezes a gente... Pode ficar tranquilo que o episódio vai ser depois do casamento. Você vai falar mal dele agora. Não, o Pedro é uma pessoa maravilhosa. E eu aprendi muito com ele, porque ele é muito detalhista, muito mais que eu. E, enfim, ele sempre tá me puxando pra eu melhorar. E eu sou uma pessoa muito ágil, eu sou muito agilizada, eu resolvo. Se você me fala uma coisa, eu resolvi. E o Pedro é uma pessoa muito perfeccionista, então eu acho que a gente, assim, casou certinho, exato. Porque o projeto
desde o interiores, o lar arquitetônico, ele tem que ter um nível de detalhamento bacana para o pessoal poder executar. E uma coisa interessante, você falou de mão de obra e tal, isso é muito importante também, não importa o projeto tá de 700 páginas detalhadas, se quem for executar não souber ler isso, né? Exatamente. Porque senão vai ferrar você. Vai ferrar. O projeto. E eu acho que a maior dificuldade que a gente tem aqui no Brasil é isso. É a dificuldade para ler projeto e entender. Porque você pode ter o melhor projeto do mundo. Se não tem a mão de obra qualificada, vai ficar uma merda. Vai ficar, né? Porque, tipo, você vai executar às vezes um detalhe, se passa ali, porque o que acontece muito em mão de obra é, não, eu já fiz isso. Eu sei como fazer, não vai ter problema. Mas já aconteceu comigo, deu em obra e o cara fala, não, acho que eu sei fazer. Eu falei, não, peraí, eu vou mostrar. Fui lá eu e mostrei como fazia e tal, porque eu sou muito prática, então assim, às vezes eles falam, dona, não tem como fazer. Não, calma lá, pera lá. Deixa a dona que Deixa a dona. Eu sou prática, eu arregaço as mangas e vou lá e mostro. Então, pra mim não tem E lá, preguiça. A estrutura de Angra é que esse projeto é muito interessante. Então, eu vou tirar algumas dúvidas aqui. Esse projeto em si, desde a concepção inicial arquitetônica, interiores, isso todos os clientes participaram desde o início. Tudo, na verdade eles participam de tudo. Desde a parte de concepção, do projeto, escolha dos materiais. Eles, por exemplo, na hora de escolher as pedras, eles foram em todas as lojas, foram até para o Espírito Santo. Tudo eles vão conhecer a fábrica de quem faz tudo. Eles estão curtindo muito todo o processo da casa. Porque isso faz parte também, né? Faz. Tipo, você fazer um churrasquinho lá depois, claro que vai ser muito massa, mas acompanhar o desenvolvimento tipo do ícone, que é o sonho deles, sei lá, que seja a última casa. Mas é muito legal acompanhar o processo, né? Tem o dedo deles em cada ponto. Não, essa pedra, eles escolheram essa marcenaria dessa forma, a gente detalhou assim e tal. Faz parte do processo de viver ali, aproveitar o lar, né? Não é fácil. Porque, pô, você tá sentado na sala, ou sei lá, que nem você falou, você abre todas as esquadrias, aproveita, saber que cada detalhe lá foi pensado e aprovado e tal. Pro cliente deve ser muito legal. É muito legal, a gente vê que eles ficam bem. É que tem cliente que não gosta muito, né? Tem cliente que só quer ver tudo pronto e é isso. Mas os que curtem, nossa. Eles amam, eles gostam de ver tudo. Eles não são da área, né? Não entendem muito. Mas assim, tem que escolher a pedra, vamos ver todas as visitas. Tem que escolher a marcenaria, vamos ver quem vai executar, como é a fábrica de quem vai fazer, sabe assim? Então foi bem bacana. Isso é legal porque você aprende também, né? Você vai entrando, tem coisas que vai no automático, né? Porque tem que arranjar muito tempo para conseguir entender 100% de todos os fornecedores, as tecnologias, enfim. E daí quando os clientes querem conhecer isso também, você vai agregando conhecimento e usando isso nos próximos projetos. Sim. E esses clientes em si, eles têm casa aqui em Curitiba e tal? Ele é de São Paulo, ela é de Curitiba, mas eles moram aqui. Então eles já conhecem, tipo, mão de obra, assim, conhecem não, sabem como funciona o esquema daqui, não foi difícil de... Sabem. Porque os clientes em Angra, por exemplo, eles vão morar lá no momento não. Não sei, eu acho que ficar uma boa parte do tempo, mas não sei se morar, né? Porque normalmente o pessoal mora em outro lugar e lá é tipo uma casa de veraneio, assim, né? Aí tipo acostuma com a gente sabe como funciona. Eles sabem como funciona. Porque eles foram, enfim, né, pra comprar, eles foram muitas vezes, então eles conheceram, entenderam um pouco mais do lugar, tudo. Tipo, conhecer os fornecedores. Eles conheceram tudo. Então eu acho que eles sabem como é. Bom. E esse projeto até o final do ano Fica pronto. Daí já vai ter fotos. Já vai ter fotos. Então ano que vem as fotos. Porque até ficar pronto, verão, deixar eles curtirem a casa. E daí ano que vem, ano novo, quando eles passarem o verão, já tira fotos. E você já tinha feito algum projeto fora assim? Não. Já. Tô fazendo alguns projetos no Rio também. No Rio. Até um projeto bem bacana que é um antigo prédio da Rádio Globo. É um retrofit. O Pedro está fazendo o projeto de retrofit e eu fiz a parte de áreas comuns. Esse quer ser sócio também. E eu fiz a parte de áreas comuns do prédio. Então foi um projeto bem... Tá em obra lá, bem legal.
E São Paulo, eu trabalhei em São Paulo também, Santa Catarina. Tem. A gente consegue, né, enfim, com nossa estrutura de escritório, enfim, consegue atender diversos estados. E você toca obra também? Assim, não toco obra. Projeto. A gente faz projeto e eventualmente faz um acompanhamento de obra, mas eu não toco obra. São coisas bem diferentes. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu gosto de obra, adoro obra. Mas eu não toco. É que tocar obra aí sim, né? Ter 3 projetos, 4 projetos é quase impossível. Já toquei obras, mas não toco mais. Deixa quieto. Deixa quieto. Você falou que fazem 7 anos que você toca. 6 anos na verdade, vai fazer 7 no final desse ano, então são 6. Aí a quantidade de projetos vai aumentando, então a responsabilidade vai aumentando também. Aí agregar isso como um serviço é tenso. É tenso. Tem que ter uma equipe à parte. Basicamente é parte. É uma outra equipe, não tem como. O dia ainda tem 24 horas. Tem. Você não consegue. E a obra, se a gente acha que os clientes ficam ligando às vezes, né, à noite, final de semana, a obra é 24 horas. Isso não para, né? Não para. Porque desde o detalhe da rejunte do não sei o que lá, que vai mandar mensagem. Vai mandar mensagem. Deixa com muito exato. Deixa com quem sabe fazer melhor. Com quem tá focado em fazer isso, né? Com quem já tá acostumado, know-how, tudo. Porque é muito mais fácil, né? Quando você pega a experiência, até pra criar e projetar essa tua experiência, tipo, voltando lá no início que você falou que fez aquela viagem de formatura e tal, base, né? Tipo, isso agregou no desenvolvimento dos seus projetos em relação a, tipo, criatividade muito. E tal. Nossa, Porque é uma cultura totalmente diferente, né? Nossa, aqui no Brasil e qualquer outra região, na verdade. É uma cultura muito diferente e eu acho que a nossa profissão de arquitetos, né, principalmente quem trabalha com interiores, é muito importante você ter essa experiência, esse convívio com diferentes culturas e diferentes arquiteturas de culturas diferentes. Então, eu acho que essa viagem foi crucial na minha vida. E toda vez que eu viajo, eu volto muito inspirada. Então, sempre que eu tô pra desenvolver um projeto novo, nossa, eu adoro, às vezes, até pegar e ficar rolando o álbum da câmera, vendo as fotos de viagens passadas, pra relembrar. É tipo uma aula de criatividade, porque assim, a criatividade ela não vem à tarde, ela vem quando você tá indo dormir, no final de semana, mas pra mim é assim. Mais inoportunos, né? Totalmente. Às vezes estou jantando durante a semana, eu com meu noivo, de repente me dá um clique de tal projeto, tipo, eu tenho que parar e colocar aquilo no papel, ou colocar no celular, ou anotar em alguma coisa. E você falou que você fez design de interiores na Itália. Isso, eu fiz em Maranhão. E isso você conseguiu puxar referências para usar hoje em dia também? Muito. Nos projetos? Muito. Eu tenho uma linha um pouco mais... Vamos lá. Eu acho que não vai ser essa limpa. Se tinha alguém que não... Não, mas eu acho que ninguém consegue ajudar. Mas quando eu falar, ele precisa na porta. Eu tenho uma linha um pouco mais limpa, né? Então eu costumo trabalhar com materiais naturais, poucos materiais, não gosto de nada que imita alguma coisa. Então, porcelanato, sabor chocolate, jamais. Sabor madeira, desculpa. Eu não gosto de trabalhar com materiais assim. Procuro trabalhar com materiais que, enfim, representem e mostrem que eles são de verdade. E uma coisa que eu percebi muito na Itália é que eles trabalham muito com textura lá. Muita textura, muita cor, muitos elementos. Os italianos, assim, eles são carregados por si só. E eu achei que desde que eu fiz esse curso, fiz em 2018, eu consegui, assim, abrir um pouco mais o leque. Então eu consegui trabalhar um pouco mais com texturas diferentes, mas nada imitando algo. Então, assim, a textura era uma textura do tecido, a textura era por exemplo, uma pedra com uma cor, que antes eu só trabalhava com branco, preto e bege. Então, assim, agora tem verde. Entendeu? Então, alguma coisa nesse sentido. E é legal, né? Tipo, você conseguir pegar uma viagem e encaixar um passeio turístico, vamos dizer assim. É que a arquiteto não faz muito passeio turístico, né? Você vai lá pra ficar vendo muito
você não consegue não me parar na arquitetura. Ah, não, a arquitetura é o passeio turístico. Esse é o passeio turístico. É legal pegar essa essência e jogar dentro do projeto, né? Sim. Porque você foge um pouco do local, né? Do mais do mesmo. Você consegue pegar uma referência tipo, que combina muito massa lá fora, mas às vezes ninguém usa aqui ou usa de um jeito bem mais leve, você consegue pegar essa experiência e tacar no projeto e transformar num negócio único. Exato. Mas tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração, é o costume de cada lugar. Então, assim, você vai pra Itália, por exemplo, os italianos, eles têm hábitos muito claros, eles tomam muito café, qualquer lugar tem café, eles fazem um aperitivo, e os italianos, eu vejo que eles se mudam muito. Então, assim, uma pessoa, ela tem várias casas durante a vida. E tem muita, vamos lá, casa alugada. Então, eles investem muito em coisas fixas. Coisa que aqui no Brasil, a gente vê que as pessoas investem. Marcenaria... Marcenaria, isso que eu ia falar. Lá, então, deve ser bem menos... Não tem muita marcenaria. Você vê pouco lá. É muito móvel solto, porque daí eles compram o seu acervo de mobiliário solto e daí eles levam para a próxima casa deles. E isso é uma coisa que não tem muito aqui. E, por exemplo, lá eles não têm costume de rebaixar gesso, né? Fazer uma iluminação embutida. Laje pura e iluminação, assim, indireta. É a arandela, é a abajur, é a luminária de piso. É esse tipo de solução. É estiloso pra caramba. É muito estiloso. Pira em arquitetura tipo italiana. Mas aqui no Brasil, eu vejo que não é muito cliente que aceita isso. O cliente adora a marcenaria, aqui pelo menos, é muito cultural. Agora, por exemplo, o que eu vejo muito lá também é banheiro. As casas lá tem um banheiro, 2 banheiros, né? Aqui no Brasil, as casas têm muito banheiro. Então, é difícil você... E banheiro aqui, todos os banheiros com uma abertura, ventilação, né? Lá os banheiros tem banheiro fechado e tá tudo certo. Eu vejo que as pessoas aqui não aceitam o banheiro fechado. É muito preconceito ter um banheiro fechado aqui. Lá eles aceitam super bem. Então é muito coisa cultural. E tem muita coisa da cultura que você não consegue implantar aqui, que é tipo a cultura pessoal, né? Por exemplo, você convencer, né, como trabalhador de arquiteto, por exemplo, convencer um cliente de que ele pode trabalhar muito com iluminação indireta, ele pode trabalhar com móveis soltos, isso é uma coisa, ele pode legal, a gente pode trabalhar assim. Agora, criar essa cultura, por exemplo, do banheiro, não, deixa assim o banheiro, tá? Isso é muito difícil, né? É muito difícil. Porque está enraizado lá no fim não tem como... É muito cultural. É muito, por exemplo... Apartamento aqui no Brasil, a maioria tem churrasqueira. Lá fora não existe churrasqueira. É verdade. Você vê eletrodomésticos. Agora tá melhorando, graças a Deus. Mas assim, até 3, 4 anos atrás, você falava numa geladeira de embutir, nesses elétricos de embutir, ninguém queria. Número 1, pelo custo. Número 2, porque era um costume você ter um eletrodoméstico, geladeira aparente. As pessoas queriam ver a geladeira. Hoje em dia, a gente consegue colocar nos projetos. Então, tudo escondido, né? Desde geladeira, máquina de lavar louça, enfim. Sim, soca tudo escondidinho e fica super legal. Exato! Principalmente quando você tem um apartamento que, assim, é uma cozinha aberta, você não quer mostrar o que tem, sabe? Então, tem algumas soluções que, assim, é cultural e é difícil a gente conseguir implantar. O bom é que com o tempo as coisas vão vindo, né? Muitas coisas vão vindo e os clientes vão acostumando com a ideia, né? Porque com certeza tem coisa que, tipo, 10 anos atrás todo mundo achava top, passou um tempo, ficou brega, ninguém queria mais, hoje tá voltando e achando... E até o próprio mobiliário de design, né? Você vê que, assim, lá fora, por exemplo, vamos voltar ao exemplo da Itália. Os italianos super valorizam o mobiliário de design da Itália. Então, assim, é muito raro você ir numa casa de alguém que não tem alguma coisa de design, né? Agora, aqui no Brasil, assim, tem muitas casas que você vai, ou vários projetos que você faz, que o cliente não quer colocar nada de design. Às vezes ele até tem poder aquisitivo para isso, mas ele não coloca. Ele acha que não vale a pena. Cultura. E lá eles valorizam isso. Porque não, o mobiliário de design, ele valoriza, a tendência dele é valorizar, ele tem uma durabilidade, você vê imobiliários aí eternos. Então eu acho que isso é muito cultural, mas tá mudando. E eu acho que quando o cliente ele é um
sei lá, um viajante nato também, e acaba aproveitando isso, pega um hotel que já é tipo um hotel diferenciado e tal, e ele começa a vivenciar isso, vai mudando um pouco. Por isso é legal viajar, né? Tipo, você vai agregando, os neurônios vão se ligando ali, vão criando novas conexões. E eu senti muito que, assim, desde o começo da minha carreira até hoje, os clientes, assim, eles deram uma mudada, os clientes que me contratam. Por exemplo, eu amo estar atenta nas feiras, em novos designers, em tudo. Eu amo isso, eu sou muito antenada com isso. E eu sinto que os clientes que me contratam também são antenados. Então, hoje em dia, eu falo o nome de um designer, todos sabem. Então, assim, às vezes é um ou outro que, esse designer eu não conheço. Então, eu acho isso muito legal. Porque você vai curtindo junto com o cliente, então... Daí eu vou pra algum lugar, vejo, falo a mesma língua, eu vejo, por exemplo, vamos lá, uma cadeira nova do Gustavo Bittencourt, daí vem uma cliente, gostei, vi essa poltrona da Paola Leite que tem a cara da tua casa, a cliente, nossa, meu sonho é essa poltrona. Ou até mesmo ela chega e fala, olha, eu tenho o meu sonho de consumo é ter uma poltrona da Paola Leite. Aí você já coloca isso no projeto, então isso é muito bacana. É legal porque você vai traduzindo daí o gosto do cliente e daí vocês conseguem conversar na mesma língua e tem muita coisa que tipo, fica muito mais fácil de aprovar, né? Porque se você pega ambiente de imobiliário de designers e tal, às vezes o cliente vai achar meio estranho se ele não usava isso, né? Porque o classicão de hoje é o quadradão no sentido ruim da palavra, mas tipo, é o clássico mesmo, é o mobiliário feito sob medida ali, o planejado, e um detalhe aqui, o outro, uma poltrona, talvez uma mesinha, mas quando você consegue colocar mais coisas e o cliente já sabe que vai ter isso, a conversa fica muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu sinto que os clientes, assim, 100% dos meus clientes hoje entendem o mobiliário de design e gostam. Então, eu acho isso muito bom, porque, assim, eu acho que é nosso papel como arquiteto também e fazer essa curadoria para o cliente, que também é um investimento deles. Então, assim, a partir do momento que você coloca uma poltrona do Sérgio Rodrigues, é um investimento. Daqui a 10... O Sérgio Rodrigues eu conheço. Daqui a 10, 20 anos, uma poltrona, uma cadeira do Sérgio vai estar valendo o dobro. Só tem que valorizar. Então, assim, não é que você está comprando uma cadeira. Não, ela tem uma assinatura, é uma obra de arte. Sim, exatamente, é uma obra de arte. É um negócio também que é funcional, eu acho. Você vai colocar um negócio totalmente sem uso e tal. Não, tem que ser uso. E assim, o mobiliário, o design do mobiliário é muito massa, né? Porque o pessoal, eles seguem uma linha e quando você consegue encaixar nos projetos, eles ficam feitos para aquele projeto. Exatamente. De um jeito, tipo, maravilhosamente bem, combina com toda a decoração, valoriza e acaba agregando cultura para esse cliente também. E outra coisa que eu gosto muito, assim, de trazer para os projetos é a valorização do que a gente tem, assim, de melhor aqui perto. Então, vamos lá, desde material, matéria-prima. Então, a gente tem várias empresas aqui no Paraná que tem um material, assim, maravilhoso e que a gente tem que valorizar o que a gente tem de melhor. Então, assim, um cuidado que eu venho muito fazendo nos projetos é isso. É entender de onde vem o material, quem são essas empresas, a valorizar o que a gente tem de melhor. E algo que eu, assim, tô querendo implementar, né, no próximo passo, eu já tô nessa transição, é entender um pouco mais dessas empresas no meio. Então, assim, elas trabalham com algum tipo de solução alternativa do meio ambiente? Qual é o material delas? Qual é o tecido? É um tecido que vem de uma procedência? É certificado? É certificado, exato. Tem um selo. Porque eu acho que, assim, no mundo que a gente vive hoje, é ridículo você não pensar no dia de amanhã e no impacto ambiental que isso tem. Então, assim, puxa, eu vou fazer uma obra, o que a gente... Vou fazer um projeto, vai começar a obra, que tipo de destinação eu vou dar para os elementos? Então, por exemplo, já aconteceu algumas vezes, a gente pegar um apartamento novinho feito por uma construtora e o cliente quer mudar todos os acabamentos. Eu não vou sair quebrando tudo e jogando fora uma caçamba. Então, assim, aonde eu vou descartar a porta, aonde eu vou descartar a bancada, aonde eu vou descartar o piso, dá para aproveitar? Então, o que eu faço? Eu procuro muito uma igreja que eu costumo ajudar e eu sempre falo com eles,
tô com uma obra que tem porta, tem piso, tem pia. Serve pra vocês? Ah, serve. Então eu vou lá e dou pra eles. Puxa, não serve. Vou pra uma outra associação que eu costumo ajudar. Então eu ajudo essa outra associação. Então eu acho que a gente tem que estar muito preocupado com o descarte dos materiais. Assim, cada um tem que estar preocupado com o que você consegue fazer. Também não vou poder inventar uma coisa que esteja muito fora do meu alcance. Mas no momento, então, o descarte de obra, eu sempre me preocupo. E uma coisa que eu quero implementar mais é isso, é entender de onde veio o tecido do sofá da loja tal. Então, assim, pensar em trabalhar um tecido que venha de uma maneira reciclável, sabe? Porque a gente não pode pensar só em coisas assim, que não tem um porquê, que não tem uma certificação. A gente tem que estar preocupado com o dia de amanhã. E aí é forçar o pessoal, porque se você um dia parar de identificar aquela... É super parceiro, o pessoal que vende piso, mas eles nunca se preocupam com isso e tal. Isso vai forçando eles a se regularizarem ou a se preocuparem com isso também. Aí o mercado não se beneficia. Eu acho que assim, quando ele vai acabar, a gente sabe. Mas vai estar vivo ainda. É bom deixar. Mas a gente tem que pensar em ajudar o planeta. Então, assim, desde tudo, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço quando eu termino a obra dos clientes, eu sempre dou um presente para os meus clientes. E tem uma marca muito bacana aqui de Curitiba, até era uma amiga minha, que ela criou uma marca de produtos, chama Onda Eco. É uma marca de produtos de casa sustentáveis. Então, assim, desde a maneira que, por exemplo, o detergente dela tem uma composição que ele vai para água corrente e não polui a água corrente. A embalagem não é feita de plástico, acho que é bioplástico, enfim. Então, assim, todos os produtos, o sabão de lavar roupa, tudo isso. Então, eu sempre dou um kit desse para os meus clientes. Enfim, para quando eles entram na casa, um presente, né? E todo mundo ama, porque, assim, eu acho que as pessoas são mais conscientes. Passo a passo, é que se ninguém se preocupar em se preocupar, não adianta. 1% por dia. Não, e você vê que isso, assim, é uma tendência mundial. E eu vejo que o Brasil, ele se inspira muito, vamos lá, Estados Unidos. Mas o resto do mundo tá nessa tendência ali, né, ecológica, sustentável e tal. Então eu acho que a gente tem que ir pra esse lado. E a gente tem que começar por nós mesmas, né? Então... Não, é legal que quanto mais fomenta isso, porque tem muita coisa que é muito cara. Só que com o tempo você vai fomentando, as coisas que são caras já vão baratear, porque todas as pessoas vão começar a pensar e daí vai começar essa economia circular e vai dar certo. No final, todo mundo vai se saber. Exatamente. O planeta, a gente e os clientes, enfim. A gente tem que pensar, porque é o planeta, é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das outras pessoas que virão. Se a gente viver só agora, não dá pra ser egoísta. Não dá pra ser egoísta, você tem que pensar no próximo. Então, eu acho. Mas, muito obrigado por esse tempo que passou aqui. Foi muito bom essa conversa que a gente teve. E basicamente é isso. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui hoje e contar um pouquinho sobre a minha história, sobre a história do escritório, dos projetos. Obrigada. Pessoal, obrigado quem acompanhou a gente até o final. Lembrando que a gente vai fazer o sorteio do Celta 2012 agora. Não, brincadeira, tu não vai esperar esse sorteio, não vai existir. Mas obrigado quem acompanhou a gente até esses minutinhos finais aí. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais, que a Gabriela também vai ficar passando o Instagram dela aqui. Aproveitem para seguir lá, para ficar de olho nesse projeto dele, que esse ano sai, que vai ter as fotinhas lá. E a gente fica por aqui. Até a próxima.